Bom dia, shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aí para mais uma reflexão e a reflexão de hoje será missão. Existe um velho ditado, né? Missão dada, missão cumprida, amém? Jesus veio a este mundo para uma missão, trazer as boas novas e propagar o seu ministério. Ali Jesus preparou 12 discípulos, né? E começou a ensinar, começou a discipular, a consolidar, preparando para dar continuidade ao seu ministério, à igreja primitiva, e também fazer missões. Nós temos o exemplo do apóstolo Paulo, né? Um grande missionário, onde Barnabé o ajudou a fazer as suas viagens missionárias. E ali Paulo, juntamente com a maioria dos discípulos, fizeram missões a vários países, a Ásia Menor, a Ásia Maior. E o Evangelho deu continuidade até os dias de hoje. E nós fomos escolhidos para propagarmos o Evangelho. Lá em João 15,16, a palavra de Deus diz, Jesus falando para os seus discípulos: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos, e que o vosso fruto permaneça. E tudo o que pedirdes em meu nome, eu vos darei. Assim como Jesus escolheu os 12, Ele também nos escolheu, amém? Nós somos escolhidos do Senhor. Se você ainda não se sentiu um escolhido do Senhor, sinta-se o escolhido do Senhor através deste vídeo. E vamos conhecer mais sobre missões. Amados, quando Jesus ainda estava aqui na terra, Jesus enviou os seus discípulos para pregar o Evangelho a todos os povos. O ide pregar o Evangelho a todas as nações, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa foi uma ordenança do Senhor Jesus. Está em Marcos 16:15. Essa é a grande missão da igreja, que continua até hoje. Todo cristão recebe a missão de falar o Evangelho a outras pessoas. Todos nós somos evangelistas. E também, por que não dizer, missionários. No início da igreja, a palavra missionário ainda não tinha inventado. A palavra mais parecida que tinha era apóstolos, porque Jesus começou o ministério dele com os apóstolos, com os 12 apóstolos. E outras pessoas escolhidas viajavam para muito longe com a intenção de pregar o Evangelho de Cristo. Amém? Enviar as pessoas para pregarem o Evangelho de Cristo. O trabalho missionário da igreja primitiva era organizadas. As igrejas já estabelecidas enviavam pessoas para lugares onde o Evangelho ainda não tinha chegado, ou para as igrejas que precisavam de ajuda. Cada enviado conhecia a sua missão e não competia com as missões dos outros, evitando confusão. Gálatas 6:29. Infelizmente, amado, hoje em dia é muita concorrência, até mesmo nas religiões. É uma religião querendo ser melhor que a outra. É uma religião falando mal da outra. Mas Jesus não foi religioso. Jesus não veio pregar nenhuma religião. Jesus ele veio pregar as boas novas. Amém? Na época de Jesus existiam os fariseus, saduceus, amorreus, os zelotes.
os abraâmicos, enfim, várias religiões existiam, mas Jesus não veio pregar religião, ele veio pregar as boas novas. As igrejas, naquela época, apoiavam esses primeiros missionários financeiramente e com suas orações. Alguns missionários também precisavam trabalhar para se sustentar, mas reconhecia que era melhor quando podiam se dedicar exclusivamente à evangelização, deixar o trabalho secular e abraçar a obra, abraçar o evangelismo. Lá em 1 Coríntios 9, 13, 14 fala desse evangelismo dos cristãos, desse ato missionário. Os cristãos queriam ajudar seus missionários, porque seu trabalho era muito importante para salvar vidas. Veja o exemplo ali de Barnabé e Paulo. Paulo, todos nós conhecemos a história de Paulo. Paulo era comandante da guarda de Roma, era perseguidor de cristãos, até que teve aquele encontro com Cristo ali no Par Damasco para exterminar um grupo de cristãos. E ali Paulo se converteu, mas os discípulos de Jesus não aceitaram ele como convertido devido ao seu passado. Mas a Bíblia nos diz que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E Paulo estava ali como uma nova criatura, mas eles não tiveram crédito em Paulo. Eles achavam que a situação de quem era Paulo não poderia ser transformada assim de uma hora para outra. Mas o problema de Paulo não houve conversão. Em Paulo houve uma transformação. Assim como Jesus transformou a água em vinho, ele transformou também a vida de Paulo. E ali Barnabé sentiu de Deus esse desejo de investir na obra de Paulo. A Bíblia relata que ele vendeu uma fazenda, investiu em Paulo, e Paulo se tornou o maior evangelista, o maior missionário na face da terra. Paulo, Silas, Barnabé, Pedro. Essas pessoas fizeram viagens missionárias com Paulo e propagaram o Evangelho de Cristo. E assim somos nós fomos escolhidos também, assim como Paulo e os demais discípulos, nós fomos escolhidos. Conforme João 15,16, não foi vós que escolheste a mim, mas eu que vos escolhi a vós e vos nomeei para que vais e deis fruto e o vosso fruto permaneça. E tudo que pedis ao Pai, Ele vos dará. O que é a grande comissão? O que é um missionário? Um missionário é a pessoa enviada com o propósito de proclamar o Evangelho. De certa forma, todo cristão é missionário. Todo cristão é missionário. O ID é para todos os cristãos. Mas existem pessoas que estão chamadas para trabalhar em um lugar específico. O missionário vai para onde Deus manda. Tem pessoas que querem ir pela carne. Eu quero ir para Dubai. Não é mesmo? Ah, eu quero ir para a Índia. Ah, eu quero ir... Não, é o Senhor que escolhe. Se for para ir para Dubai, vai para Dubai. Se for para ir para a Índia, vai para a Índia. Vai para onde Deus manda. Com qual propósito? De turismo? Não. De evangelizar. As missões são um trabalho de evangelização feito de forma internacional. Os missionários eles procuram maneiras de levar o Evangelho às pessoas do lugar onde estão. Eles aprendem a língua, aprendem a cultura do lugar, para poder explicar o Evangelho de forma que os locais conseguem entender. Mas a forma como é apresentada é adaptada à cultura do lugar. Então, a pessoa, para ir para um desses lugares, precisa primeiro conhecer a cultura, conhecer a língua. Uma vez eu vi um testemunho de uma pessoa, um morador de rua, morava embaixo de um viaduto em São Paulo. Eu tive até o privilégio de estar com ele. E ele falou que um dia chegou os missionários. Chegou um do Brasil, um dos Estados Unidos, para pregar para ele. E quando aquele missionário dos Estados Unidos falava com ele, ele entendia o inglês.
Ele nunca havia estudado nada. E ali tudo que aquele missionário falava, ele entendia. E ali Deus usou ele como instrumento para ele interpretar as demais línguas. E ele é usado hoje para viajar a vários países, inclusive a tribos indígenas, porque ele entende, pelo poder de Deus, todos os tipos de línguas, todos os idiomas, sem nenhum estudo, apenas sobre o poder de Deus. E o missionário, ele precisa também buscar sabedoria, discernimento do Espírito Santo para poder conhecer a cultura e a língua. Missões também, amados, são serviços. O missionário procura servir as pessoas, pondo sua religião em prática. A função do apóstolo é abrir igrejas, como o apóstolo Paulo fez. Efésios, Minas, Tiatira, enfim, em cada cidade da Ásia Menor, ele abriu uma igreja. Por muitas missões, desenvolve projetos de apoio. Apoio à comunidade, como escolas, orfanatos e outros centros de ajuda. Esse projeto mostra a diferença que Jesus faz nas nossas vidas e abre portas para muitas conversas sobre Jesus. Aí se expande. É ajuda humanitária. O evangelismo também é isso, ajuda humanitária, não só a palavra. A palavra de Deus é um alimento espiritual, mas existem pessoas que precisam do alimento carnal também, e eles levam ajuda às escolas, aos orfanatos. Amém? Pessoas que nunca entrariam dentro de uma igreja são salvas através desse projeto. Existem pessoas que jamais irão entrar na igreja, por vontade própria. Mas no trabalho missionário, Jesus enviava 2 em 2 nas casas para saudar com a paz do Senhor. E ali, se aquela pessoa recebesse, aquela paz ficaria naquela casa. A paz do Senhor Jesus. Portanto, amado, seja um missionário, ou apoie um missionário. Seja um Barnabé ou um Paulo na vida de alguém. Se não for missionário, seja um evangelista do seu país, da sua cidade, no seu bairro, na sua rua e o principal, na sua casa. O evangelismo tem que começar em sua casa. Você tem que dar um bom testemunho. Eu conheço pessoas que falam, né? Pai, seria melhor levar a nossa casa para a igreja, porque na igreja você é uma coisa e em casa você é outra. Então o verdadeiro missionário, ele é o mesmo que é na igreja. Ele vive o que ele prega, ele vive o que ele ensina. Portanto, sinta-se chamado e sinta-se que você precisa evangelizar, começando pela sua casa. O próprio Deus irá lhe dar discernimento, o próprio Deus irá escolher o lugar onde você irá evangelizar, a fazer as suas missões. Amém? E aí? Você está cumprindo a sua missão? Se não, este é o momento propício, através desse vídeo, para você começar a ser um missionário ou um evangelista, não importa se é missionário ou se é evangelista. Vamos propagar o Evangelho do Senhor. E a toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Vamos meditar aqui no louvor, para orarmos, né? Medita nesse louvor e vamos orar. Aleluia, glória a Deus. Amor que salva, amor que liberta. Profundo amor do Pai, que traz esperança, que vence barreiras. Imenso amor de Deus. Se eu não falar e anunciar, as pedras clamarão.
Há um clamor na escuridão, amados. Brilha a luz do amor do Pai. Vamos completar a missão. Vamos completar a missão. A nossa oração, Pai, que o mundo creia em Ti. Vamos completar a missão. A nossa oração é, ó Pai, que o mundo creia em Ti. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, te damos graças, te agradecendo por mais esta palavra, por esse vídeo. Que essa palavra venha penetrar no coração e na mente de cada um. Que nós possamos ser verdadeiramente, Pai, missionários, evangelistas, que venhamos propagar o seu evangelho a toda a Judéia, Samaria, os confins da terra, conforme o nosso chamado. Que o seu doce amado Espírito venha nos dar sabedoria e nos dar discernimento para o ID. O ID é para todos nós, Pai. Que essa pessoa que está assistindo esse vídeo venha receber a unção de missionário, a unção de evangelista, e que venha propagar o evangelho. Sabemos que a tua vida está próxima e a tua intenção é que não quer que não fique nenhum inocente, que todos sejam conhecedores da sua palavra. Por isso, usa-nos conforme instrumento de Ti. A Ti toda a honra, toda a glória, ao Pai é teu santo nome. Amém, amém. Amém, amados. A aliança que Deus fez com Noé, simbolizando ali o arco-íris, a aliança de Deus, porque o evangelho seria propagado a todo mundo. E a vinda de Cristo só viria quando o evangelho fosse propagado a todos. Existem pessoas que questionam, né? Há mais de 2024 anos ouvem falar da vinda de Cristo e ainda não aconteceu. Amém, ainda bem que ainda não aconteceu. Porque existem pessoas na escuridão, existem pessoas carentes, esperando ouvir a palavra de Deus. Deus não quer perder nenhuma alma. Ele quer que o evangelho seja propagado até a vinda de Cristo. Enquanto o evangelho não for propagado a toda criatura, enquanto não houver nenhum inocente, não virá a vinda de Cristo. Foi por isso que ele não aconteceu. Mas, graças a Deus, o evangelho está se expandindo. Hoje, a gente vê todas as raças, nações, tribos e línguas conhecendo o evangelho. E isso é a missão. Então a missão foi dada para mim e para você. E aí? Está se cumprindo a missão? Amém? Fica na paz. Capítulo 3, versículo 16. Tenha um bom diz dia. Assim a palavra de Deus. E Deus na direção. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Ele não quer que ninguém pereça. Ele vai voltar. E não quer que ninguém pereça, porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito a todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso depende de você. Você será instrumento do Senhor para propagar o evangelho. Então, vamos evangelizar, vamos propagar o evangelho. Amém? Um abraço, fica na paz e tenha um bom dia. Missionário, evangelista, discípulo do Senhor. Um abraço.